Quando eu começar a gravação, algumas pessoas parece que está tendo um problema técnico, algumas vão sair, certo? Não, agora sim vocês podem colocar o nome, tá? Está gravando agora. Vamos lá. Todo mundo, página 69, com o nosso gênero da entrevista agora, certo? O professor Vamos tá faltando bem deixar pouquinhas páginas, né, para acabar o livro. Me multa, né? falta, e daqui, quando o nosso livro acabar, né? Qual é o planejamento? Deixa eu tirar aqui para eu escutar de fora. O planejamento para quando o livro acabar é o seguinte, é a gente realmente trabalhar semanalmente a produção de, no mínimo, um texto, certo? A gente vai estudar um assunto, tá? Da atualidade, tá? Um assunto da atualidade. A gente vai estudar as competências que uma boa redação exige da gente, e a gente vai ver, já a partir de agora, né? Até mesmo algumas características, alguns aspectos da redação do Enem, tá? Para que a gente Então, possa... Hã? que vê nem tão cedo. Porque a gente tem que começar a se preparar cedo. Todo canto, as pessoas se preparam para essas provas há muito tempo, né? Mas olha, repare, eu estou apenas dizendo que algumas das competências da redação que a gente vai ver são iguais às competências da redação do Enem, certo? A produção de texto é isso mesmo. A gente começa a ver de cedo, mas não é coisa de outro mundo, não. É, por exemplo, obedecer a norma formal da língua portuguesa. Para qualquer texto você tem que obedecer, né? Desde que seja aqui produzido no Brasil. Né? Sim. A menos que seja uma prova específica de língua inglesa, língua espanhola, Não, né? pelo E por amor aí de vai. Deus. Não fala isso não, que tem Não, não é o nosso caso. Não é o nosso caso aqui. Não na nossa disciplina que eu estou falando. Mas, por exemplo, toda prova exige que você tenha um bom português, né? A prova de português, em todo concurso público aqui no Brasil, é a prova de maior peso, né? E se a prova for, por exemplo, para professor de inglês, né? A Aí prova nós ainda, de chamamos português essa. ainda vai ter um peso maior, né? Bom, vamos lá. Só para que fique claro como vão ser as próximas aulas, certo? Página 69, primeira questão. Segundo os músicos Paulo Tati e Sandra Pérez, qual é o objetivo do Palavra Cantada? De Posso dizer, compartilhar professor? uma experiência. Posso terminar, professor? Que eu Pode, comecei a começa e falar. termina e depois tu fala, viu, Timer? Certo. De compartilhar uma experiência verdadeiramente musical e romper com os estéreos, não sei o que lá, Estereótipos, sobre isso, sobre a infância, tá certo? tá certo. Timer? Professor, eu escrevi outra coisa. Quer dizer, ainda é falado por eles, mas não é o que a mãe falou aqui. Procura fazer uma música que convença a criança, seus pais e educadores, ou seja, que tenha boa qualidade musical. Tá certo, as duas respostas estão corretas. Pode falar, Caio. Professor, que livro é e que página? Porque eu fui merendar e meu Meet bugou. Aí eu tive que reentrar. Livro de produção, tá? Página 69, tá certo? Ok. Estamos corrigindo a primeira questão, tá certo? A dois não precisa, que é muito pessoal. Mas sim, vamos lá. Eu vou abrir essa questão aqui também. Quem disse que Não, não? Não, você não é obrigada a responder aqui pra gente. Eu sei que você fez. Tá? Você não é obrigada a responder para todo mundo. Mas, claro, você vai ter que mandar para mim, se você ainda não tiver eu mandado, já porque eu não lembro. mandei. Já Já mandou? mandei. É porque é muita gente, muita disciplina, muita turma, tá? E eu realmente, às vezes, eu me esqueço. A idade está chegando para mim. Professor, Vamos lá, professor, fale. eu fiz essa questão, mas eu não foi assim muito específico. Não coloquei muitos A detalhes, segunda? mas eu respondi. Eu posso Pronto. dizer? Quer Vamos dizer, lá. Só para ler aqui para todo mundo se situar. Na sua infância, quem foram as pessoas que mais influenciaram o seu gosto pela música? Pode falar. Simon? aqui, professor, já vou. Eu não fui, quando eu disse que não foi muito específico, eu coloquei o seguinte: pais, professores, artistas, cantores, etc. Pronto, é só isso, Maiane. Se você acha que a questão é muito íntima, claro, você não é obrigado a falar, com certeza não. Vamos lá. Falando de infância, né?
eu diria que quem mais influenciou é quem mais colocava música para que eu escutasse, né? No caso, meus pais. E daí, o resto, eu acho que deriva, né, dos artistas que eu escutava. Um artista influenciava num gosto, outro artista influenciava no outro gosto, né? Claro que também tem a questão da preferência, né? Lembrando que eu também sou músico, né? E geralmente eu gosto de um pouquinho, né, de quase tudo. Tem alguns gêneros musicais que eu realmente não escuto nada, que eu acho que são de uma pobreza musical extrema, certo? Mas, por exemplo, forró. Forró eu escuto, é legal, né? Rock, escuto muito, né? É legal também. Música clássica, é maravilhoso. Beethoven, Vivaldi, Paganini, Mozart, é muito bom, né? Escuto um pouquinho de tudo, certo? Eu acredito também que preconceito musical não é muito interessante que a gente tenha, porque o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que a gente toca aqui no Brasil, é o mesmo que a gente toca no Japão, né? É o mesmo que é tocado há centenas de anos aí. Deixa eu ver aqui o chat. Professor, eu botei que não tenho preferência musical. Também pode ser, né? A questão é pessoal. Vamos lá, terceira questão, tá? Lembrando, página 69, terceira questão. Classifique o verbo identificado, aliás, o verbo destacado abaixo, conforme o tempo, o modo e a pessoa. Quem fez essa questão? Eu, professor, eu respondi. Aqui, presente subjuntivo e primeira pessoa do plural, no plural. Tá, Professor, presente. botei assim, ó. Tempo futuro do presente, modo de intensidade nós, pessoas nós. Não sei se está correto, com certeza está errado. Só pela cara do senhor está errado. Minha cara de errado? É. Mais alguém fez? Vamos conjugar o verbo, né? Eu quero, tu queres, ele quer, né? Nós queremos. Opa! Nós queremos é o que está aqui, né? Então, eu estou conjugando o verbo no presente perfeito, então eu já tenho tempo, né? Presente perfeito. O modo. Anda um pouquinho perto do subjuntivo, mas é o modo indicativo, tá bom? E claro, se eu estou falando de nós, eu estou falando de plural. E qual é a pessoa aqui? A primeira, né? Nós, vós, eles. A primeira pessoa do plural. Então o tempo. Então é presente perfeito indicativo? Presente perfeito, né? Modo indicativo, né? Presente perfeito do indicativo. E a pessoa é a terceira, aliás, a primeira pessoa do plural, tá certo? Corrijam aí. Bota essa no chat, por favor. Eu vou colocar tudo no Classroom, minha querida, mas eu vou pôr aqui no chat, agora, tá? meu filho. Deixa eu ver. Presente perfeito, né? Vírgula, indicativo, que é o modo, e primeira pessoa do plural. Bom, aí está. Certo? Agora vamos para a quarta questão. A entrevista é um gênero textual em que, muitas vezes, o entrevistado defende opiniões sobre determinado assunto. Aliás, os trechos a seguir, retire das respostas de Paulo Tatti, retirados, aliás, das respostas de Paulo Tatti, indique aquele que não representa a defesa de um ponto de vista. O que é que vocês marcaram aqui? Eu marquei a C. Eu marquei a opção B. Peraí, Maiane marcou a C e o Taimo marcou a B, né? Eu marquei B de bola. E eu de cavalo. C de cavalo. B de cavalo? B de cavalo. Vamos lá, olha, vamos lá. O que é que a questão pede? Vamos ler com calma. Entre os trechos a seguir, retirados das respostas de Paulo Tatti, indique aquele que não representa a defesa de um ponto de vista, né? Ou seja, aqui vamos ter, né, dos 5 itens, vamos ter um que não representa um ponto de vista, ou seja, os outros 4 representam.
certo? Vamos com calma. Vamos ler aqui. No quarto parágrafo temos o seguinte: não adianta só ter boas ideias, né? O meu ponto de vista aqui é qual? Que apenas ter boas ideias não adianta. Então aqui é um ponto de vista, né? Se representa um ponto de vista, então eu não vou marcar o item A, né? Vamos lá para o item E, lá para o último. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos para o item E, 10º parágrafo. Mas, né, no item E, mas prefiro nossas músicas mais urbanas. Eu estou defendendo também o meu ponto de vista, né? Mas prefiro, né, o verbo ó, na primeira pessoa do singular, mas eu prefiro nossas músicas mais urbanas. Ou seja, Professor, o item é... quando ele defesa de ponto de vista, ele se refere a dar a opinião. Isso, estou dando minha opinião, ponto de vista, é isso mesmo. Estou defendendo o meu ponto de vista aqui. Então eu digo, prefiro nossas músicas mais urbanas. É o meu ponto de vista. Então, eu não vou marcar, né? Porque a questão pede que eu marque o item que não representa a defesa de um ponto de vista, né? Vamos para o item D, de dado. Ele é quem faz a criança virar alguém. É fato ou é ponto de vista aqui, né? É ponto de vista. C, que muita gente marcou, né? Vamos lá, item C. Quem dá qualidade é adulto, porque a criança ainda não tem muito critério. Opa, peraí. O que eu acho aqui, eu no caso que estou falando é o Paulo, né? O que o Paulo acha aqui é que a criança talvez não tenha muito critério, né? Para dar qualidade à música, né? É o que ele acha. Mas, e se a criança foi criada numa família de músicos, né? Ou se a criança é o primeiro músico da família? Então, a C também defende um ponto de vista, né? É o que ele acha, é o que ele acredita. E a B, nosso primeiro disco foi Canções de Niná. Isso não é ponto de vista, é só um fato. Nosso primeiro disco foi o Canções de Niná e Eu acabou. falei, Isso é histórico. Então a B, ela não defende ponto de vista algum. Ela só narra um fato, uma coisa que aconteceu mesmo. Então o item correto é o item B. professor, essa questão foi a questão mais fácil dessa atividade. É porque, assim, realmente o item C confunde um pouquinho, né? Porque você tem que analisar o que é realmente que ele está querendo dizer aqui. Ele está expressando um ponto de vista. Né? Algumas pessoas podem confundir, né? Item B, era o item B, na quarta questão. Calma, calma, que a gente tem mais questões. Se tiver errado essa última questão aí, misericórdia. Não, vamos lá. O Palavra Cantada é voltado apenas para o público infantil? Sim ou não? E por quê, Mariane? Velho, eu botei sim, porque ensina as crianças desde pequeno e para elas aprenderem as coisas desde pequeno. Mas também pode ser para os dois, porque, sei lá, porque sei que eu botei, a primeira coisa que eu botei isso. Antes da gente passar para outra pessoa, defina aqui, você acha que sim ou que não? Sim. Então vamos lá, Simon, você quer falar? Com certeza está errado. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu escrevi o seguinte, essa questão é meio que pessoal, mas eu escrevi o seguinte. Não, pois não há problemas em adultos quererem ouvi-la. É tudo questão de gosto. Mais alguém? Tio, eu coloquei sim, porque é trata de um assunto infantil. Eu errei, com certeza eu errei. Só pela cara do professor tá errado. Vamos entender o seguinte, pessoal. Desenho animado, pronto. Aqueles bem infantis mesmo, né? Que são... É só para a gente fazer aqui uma analogia. Tipo aquela que eu fiz das correntes de convecção do magma com a convecção térmica, né? Só para a gente estabelecer uma relação, né? Na aula de geografia, a gente vai estabelecer outra relação aqui, certo? Com calma. Inspirem. Agora sim, vamos lá. Quando eu tenho aqui desenhos infantis aqui, quem foi que produziu eles, né? Foram os adultos, né? Daqui a gente já parte do seguinte, né? Que adultos também têm essa sensibilidade, né? E esse gosto de apreciar, né? De querer essas coisas voltadas para o público infantil, né? Não é à toa que tem adultos que gostam de joguinhos de telefone
onde o público-alvo são as crianças, né? Tem adulto que gosta de Minecraft, Free Fire e por aí vai, né? Agora vamos aqui, do ponto de vista educativo, né? O Palavra Cantada é voltado apenas para o público infantil? Talvez, né, as produções sejam para crianças, né? Talvez algumas pessoas entenderam isso. Mas vamos entender que não. Por quê? Por que não é voltado apenas para criança, né? Eu não estou dizendo que não é coisa de criança, tá? Sim, é voltado para crianças, mas não apenas para crianças, né? A primeira resposta é não. Ponto. Por quê? Porque também pode ser voltado para os pais, para os educadores, Professor, né? eu botei Que aqui. são para os pais e para os educadores, também, né, são responsáveis pela formação, né, pelos gostos musicais da criança, certo? Professor, posso falar? Pode. Eu ainda pensei assim, ó. Depois que eu li essa frase aqui, que eu botei, aí eu pensei assim, não, na verdade é não, que eu até falei. Aí fiquei em dúvida se era assim ou não. E agora eu errei a questão por causa que eu não pensei direito, olha aí. Não, mas eu ouvi que você, da metade para frente, você queria responder, dar uma resposta dentro dessa ideia do que eu falei, tá? Pronto, Caio. Eu só queria terminar minha fala, tá? Se você quisesse, você podia falar agora. Eu entendi. Não, porque todo mundo pode assistir, né? Realmente Professor, é isso mesmo. Né? Oi. pode botar assim, ó, sim barra não, porque aí explica por quê. É porque assim, ó, ele está dizendo o seguinte: é voltado apenas para o público infantil. Eu não estou negando que não é para o público, eu não estou negando que é para o público infantil. Ó. A questão está dizendo, sim, é para o público infantil, mas é só para o público infantil ou é para outros tipos de público-alvo, né? Não é apenas para o público infantil, tá? É para outras pessoas também, certo? Porque principalmente os pais, porque quando, por exemplo, um pai compra um DVD de música para o filho, ele vai ficar ali vendo, né, o que, é que a criança está assistindo, certo? Se aquilo condiz, né, se aquilo é convergente com a educação que os pais querem dar para os filhos, né? Se aquilo que o artista está ensinando converge com o que o pai ensina para o filho, né? Então o pai, o educador passa a ser, né, público-alvo meio que indireto, mas ainda é público-alvo. Pode falar. Eu corrigi e botei assim, não, porque depende do gosto das outras pessoas. Pode deixar agora? Pode deixar. Mais alguém quer falar sobre essa questão? O Lucas Neto, ele tem um canal no YouTube, ele tem 20 e poucos anos e assiste Jovens Titãs. Legal. Jovens Titãs é interessante. Jovens Titãs não é só pra... Não é pra crianças. Professor, Eles forem criados por Vamos público. lá, faça seu comentário, Timon, que a gente vai para a página 70, tá? Atenção, pessoal, sem conversas paralelas aqui. então nossas respostas estão corretas, não é? Estão sim, tá? Agora a gente vai para a página 60. Vamos virar a página, tá bem? Vamos Que lá. há 10 anos a gente termina de ler. É razoável, né? Claro que eu vou fazer assim como esse texto Esse aqui. aqui é um pouco menor, professor. Esse aqui tem. Não, também tem 3 páginas. Tem 3 páginas e a gente tem 20 minutos, né? Então, não é tão grande assim em relação ao tempo, né? Tipo, o professor faz assim, lê um parágrafo de uma página e lê de outro, e lê de outros, mais importante, olha. Professor, por que a gente não vai fazendo uma leitura compartilhada e o senhor vai explicando também? Quer dizer, por que a gente não faz a leitura compartilhada? Pode ser. Você quer começar? Leia o primeiro parágrafo. Não, professor, não. Ah, é só o professor mesmo. Vai, o professor, só o professor que dá briga, toda vida assim, ai, só o senhor. Não, mas eu coordeno. Você quer começar, Taimon? Ave Maria, professor. Se não quiser, não tem problema, tá? Eu começo. Vamos Começo. lá, pois faça o silêncio. Entrevista Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é o autor de literatura juvenil que mais vende no Brasil. Seus livros fizeram muito sucesso entre as décadas de 1980 e 1990, em que eram lidos principalmente nas escolas, mas até hoje
conquistam crianças e adolescentes. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos em quase 30 anos de carreira. Às vésperas do Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, o Conexão Professor entrevista o aclamado e premiado escritor brasileiro, autor de clássicos infanjuvenis como A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima e a série Os Caras. Agora a gente vai fazer o seguinte, Timer. Você vai fazer as perguntas, tá? Como se fosse a revista Conexão Professor, e eu vou responder como se fosse o Pedro Bandeira. Pode ser? Não, professor, tem que leitura coletiva, tem que ser outra pessoa ler. Vamos lá. Pois leia você, mãe. A primeira pergunta, você lê uma pergunta, o Taimon lê outra. Onde ele acha que começa essas perguntas? É no Conexão, não sei o que Conexão lá. Professor. Vamos lá. As perguntas são essas são as destacadas, em negrito. No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Como você avalia a situação da literatura no Brasil hoje, principalmente no que diz respeito à formação de novos leitores? Saiu nos jornais a triste notícia de que o número de leitores no Brasil caiu de 55% em 2007 para 50% de nossa população atualmente. Ao mesmo tempo em que o número de livros lidos anualmente por habitante caiu de 4,7 para 4. Conclusões como essa nos mostram o porquê de o Brasil estar sempre estar, aliás, nas últimas posições de capacitação leitora em pesquisas mundiais, como revela o relatório PISA. Ao mesmo tempo, porém, devemos nos lembrar de que, ao sairmos da ditadura militar, o número de livros lidos anualmente era de apenas 1,8. Vejam que, em 2 décadas, conseguimos quase triplicar a leitura no Brasil. Isso mostra que, com a jovem democracia brasileira, demos sim um salto na conquista de leitores. Se houve um recuo nesses ganhos nos últimos 5 anos, isso nos sinaliza que cometemos erros e que a luta é intensa e jamais podemos embainhar nossas espadas. O Brasil hoje é muito mais leitor do que jamais foi em qualquer tempo de nossa história. E graças ao esforço do professorado brasileiro, a atual geração lê mais do que as anteriores. Pessoal, parem de brincadeira aqui no chat, tá? Sem coisa de jogo, de canal de YouTube, é aula de produção textual, tá bem? Agora é a sua vez de perguntar, tá? Como melhorar? A solução deve surgir sempre das escolhas? Nossa história é um triste relato de ignorância e analfabetismo. Somente após 1995, começamos a luta contra essa situação. E foi por meio das escolas e não das famílias que conseguimos começar a mudar nosso destino. Enquanto essa nova geração não se tornar adulta, constituindo, então, famílias capazes de habituar seus filhos à leitura, o trabalho será mesmo de continuar restrito à escola, ao esforço de nossos professores. Na medida em que nossos professores conseguirem aumentar o treinamento de leitura de nossos alunos, fazendo-os ler muito, ler demais, mergulhar na leitura, treinando sua compreensão de língua, estaremos, aos poucos, fabricando um novo tipo de família, menos dependente da escola para a formação de nossos próprios filhos. Hoje, como esperar que um analfabeto funcional possa interessar seus filhos por leitura? Maiane? Seus livros fazem e já fizeram muito sucesso, especialmente entre as décadas de 1980 e 1990. Você acha que a realidade dos jovens hoje é muito diferente daquela época? O tipo de literatura produzida para essa faixa etária mudou ou teve que mudar? Não. O ser humano não muda.
Meus livros que faziam sucesso na década de 1980 vendem até mais atualmente. Porque os sentimentos das crianças e dos jovens nos quais eles se baseiam sempre serão os mesmos. Na década de 1980, do século XX, ou do século X, ou do século XXX. Uma criança terá medo do abandono, da solidão, precisará de carinho, temerá ver seus pais se separarem. Um adolescente, aliás, sentirá o surgimento da atração pelo outro sexo. Sonhará com adaptar-se ao mundo adulto, com sua felicidade futura. Pessoal, essa brincadeira aqui no chat, sem Felipe Neto, sem Lucas Neto, isso não é o tema da aula. Se continuar, eu vou chamar o pai de vocês. O progresso, depois que eu terminar essa resposta, você pode perguntar, tá certo? Claro. O progresso material, o surgimento da internet ou do iPod, não fizeram com que as peças de Shakespeare, os poemas de Fernando Pessoa, os romances de Machado de Assis ou as histórias de Pedro Bandeira se tornassem ultrapassados. Felizmente, pela compreensão que tenho dos anseios dos meus leitores, meus livros já se tornaram clássicos. Clara? Em sua opinião, que tipo de história verdadeiramente atrai as crianças e os adolescentes? Os títulos adotados atualmente nas escolas atendem a essa demanda? Em arte, só se consegue atingir o público se estivermos preocupados com o que as pessoas pensam, com o que elas sentem, o que as faz rir, o que as faz chorar, o que as desespera, o que as faz acreditar na felicidade e justiça. Quando uma professora adota um livro escrito pela Ruth Rocha, pela Tatiana Belink, pela Ana Maria Machado, pelo Ziraldo ou pelo Pedro Bandeira, ela está bem perto de conseguir agradar seus alunos, a mostrar-lhe que um livro pode servir-lhes como um espelho no qual eles vejam refletidos os seus anseios, as suas esperanças. Ele estará perto de mostrar a seus alunos, né? Ela, aliás, estará perto de mostrar a seus alunos que ler é gostoso. Miguel Ângelo Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura brasileira, certo? Mas não tem um livro chamado Machado de Assis? Não é um livro? Não, Machado de Assis é o nome do escritor, tá? Eu coloquei Assim, no chat pro Miguel, Então o escritor. qual é o nome do livro que o cara fez? Eu não lembro que tem um livro. Pode Não. ser a Bia, não sei o que lá dele. Atenção, eu vou lhe explicar o seguinte, ó. Machado de Assis era um escritor, né? Era um cronista, um contista, um dos maiores escritores da literatura no Brasil. Principalmente, pode sim, Tiago 13, deixa eu só terminar aqui, tá? Principalmente do gênero do romance, tá? É o maior romancista do Brasil. O que é que acontece? Machado de Assis é o nome do escritor, não dos livros, tá? Agora sim, se você escutar alguém dizer o seguinte, eu estou lendo Machado de Assis, você já sabe que ela está lendo um livro, né? Não que ela está lendo Machado de Assis, que a pessoa é um livro. Mas quando eu digo que eu estou lendo um Machado de Assis, eu estou usando a figura de linguagem da metonímia. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa figura de linguagem, né? Na qual eu atribuo a obra ao autor. Por exemplo, Beethoven compôs a Quinta Sinfonia, né? Compôs a Nona Sinfonia também. Mas eu posso dizer, estou ouvindo a Quinta Sinfonia, assim como eu posso dizer que estou ouvindo Beethoven. Na verdade, né, num sentido denotativo, eu não estou ouvindo Beethoven, né? Eu estaria ouvindo Beethoven se ele estivesse aqui do meu lado conversando comigo, né? O que é impossível, porque ele já morreu. No caso, eu estou usando a figura de linguagem da metonímia, onde eu atribuo a obra ao autor, né? É como se eu estivesse dizendo que estou ouvindo a obra dele, a Nona Sinfonia, tá? Eu posso dizer que estou ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven, ou eu posso apenas dizer que estou ouvindo Beethoven. No caso aqui, eu posso dizer, estou lendo Machado de Assis.
Eu não estou lendo o Machado de Assis, né? Eu estou lendo um livro, né? Uma obra literária que foi escrita por Machado de Assis, certo? Mesma coisa de eu dizer, por exemplo, estou lendo J.R.R. Tolkien, que é o escritor de O Senhor dos Anéis. Eu posso estar lendo, é claro que eu vou estar lendo alguma das obras dele, mas é óbvio que eu não estarei lendo o próprio J.R.R. Tolkien, né? Entenderam, pessoal, como funciona essa figura de linguagem? Bem simples, né? Sim, sim. Guardem esse nome, metonímia. Não entendi, professor. Não entendeu? Muitas vezes as pessoas usam para chamam uma obra pelo nome do autor daquela obra. Ah, tá. Por exemplo, a música de Beethoven. Estou ouvindo Beethoven. Ok. Por exemplo, Maiane, trazendo aqui para uma maneira mais física, se eu chegar em casa, né, eu tenho muito dinheiro. Eu fui num museu, tinha lá num leilão, aliás, e tinha uns quadros lá de Pablo Picasso. Eu posso chegar em casa e dizer, comprei um Pablo Picasso. No caso, eu não comprei uma pessoa com o nome Pablo Picasso, né? Óbvio. Eu comprei tipo um se fosse quadro que foi pintado Uma por obra ele. de Eu Pablo atribuo Picasso. a obra, né, ao autor. O autor à obra também. Você É pode um interpretar sentido dessa maneira. figurado. É tipo É um um sentido sentido figurado. conotativo, né? Na Ah, semântica. ainda. O sentido conotativo nós estudamos na aula de inglês. Não, mentira, na aula de português. Eu me lembrei agora. Pois é, O que é? sentido conotativo é sentido figurado, né? Sentido Tem- denotativo, lembra do D, ó. De dicionário. É quando é de Dicionário verdade. tem o E sentido literal, não o sentido real da palavra. Denotativo de dicionário. É o sentido pronto, real me da lembrei palavra. disso. Conotativo é o sentido figurado. Vamos lá, Tiago, a última pergunta da página 71. Como? Se não tem uma rumo ainda. Tiago, Tem umas Tiago 13, perguntas. tá aí? Você não está em qual mesmo? Professor Tiago 13 é a Maria Luísa. Pois pode perguntar, Maria Luísa. Qual é mesmo que pergunta? É a última pergunta da página 71. É não. Nós já lemos esses daqui, não. Lemos sim. Porque você deixou de cativar não sei o que lá, nós já lemos. Sim. Portanto, é Estamos na bom. página Eu não 71. vi. Mas vamos lá. É difícil viver de livros no Brasil? Aliás, está afirmando, né? É difícil viver de livros no Brasil. Com sua experiência de quase 30 anos dedicados à literatura, que conselho daria a quem está começando a desejar se manter no mercado editorial? Escreva sobre o que pensa, o que sente e o que almeja. O leitor que você quer atingir. Se você pretende ensinar algo ao seu leitor, se você quiser impor o seu ponto de vista a ele, se você pretender que o leitor venha a pensar como você pensa, o mais provável é que ele abandone o seu livro e ligue à televisão. Posso ler, professor? Pode, depois do timer. Pode ler. Porque você se deixou cativar por esse universo infanto-juvenil. Porque eu acredito na força da educação para melhorar nosso país. Se eu escrevo para adultos, na certa, só conseguirei alcançar o adulto que já é um bom leitor. Se eu conseguir agradar uma criança, um adolescente, com algo que eu escrevi, tenho a chance de construir um bom leitor, de fabricar um bom leitor. Ao longo dessas 3 décadas, o que mais me traz alegria é quando eu leio a carta ou um e-mail, algo assim. Pedro, eu detestava ler. Mas depois de ter lido esse ou aquele livro seu, passei a apaixonar-me pela leitura. Felizmente, sempre recebi e continuo recebendo confissões desse tipo. Simon? Certo. É possível uma pessoa mais velha entender e até mesmo vivenciar os sentimentos e pensamentos dos mais novos? A função do artista é compreender o sentimento do outro. Senão, como poderia Shakespeare ter escrito Romeu e Julieta? Ou como poderia Chico Buarque ter escrito a letra de Com Açúcar, com Afeto?
Se o artista não consegue sentir o que o outro sente, independentemente de sua faixa etária, de sua condição social ou de seu sexo, ele não pode ser um artista. Maiane? O que o motiva a escrever e em quem se inspira para criar seus personagens? Como eu disse, sou movido à esperança. No momento em que eu deixar de acreditar na possibilidade de a nova geração consertar o que a minha geração fez de errado, e no momento em que eu deixar de me inspirar nesse pessoalzinho, está na hora de desistir. De quê? De escrever? Não, de viver. Página 73, nossas gloriosas questões. Geralmente, uma entrevista, primeira questão, tá? Geralmente, uma entrevista é composta em duas partes, né? De duas partes. Uma introdução e o corpo, formado por perguntas e respostas. Qual é a finalidade dessa introdução? Olha só, o nome já diz, né? Se é uma introdução, ela tem um objetivo bem específico. Você vai me dizer qual é seu objetivo. Qual é essa finalidade? Sim, vai ficar para casa essas questões, né? Segunda questão. Segundo Pedro Bandeira, né? Como está o Brasil hoje em termos de leitura? Ou seja, Pedro Bandeira, no texto, né, nas respostas, ele faz um diagnóstico sobre como anda a leitura no Brasil, né? É isso com dados, né, com números, com datas, com porcentagens, e você vai me dizer aqui na segunda questão, né? Você vai trazer esses dados do texto para a segunda questão, certo? Dando a opinião do Pedro Bandeira, né? Já que estamos perguntando aqui na segunda questão o que é que ele acha sobre isso, né? Segundo Pedro Bandeira, como está o Brasil hoje em termos de leitura, tá certo? Terceira questão. Observe o modo como o entrevistador faz as perguntas a Pedro Bandeira. Podemos dizer que a postura do entrevistador revela que ele se preparou previamente. Por quê? Aqui você vai dizer, se você acha que o entrevistador, né, a pessoa que está fazendo as perguntas, se preparou antes, né, para fazer essas perguntas para o Pedro Bandeira, né, se você acha que ele se preparou ou não, e você vai me dizer por que você acha disso, né? Qual parte no texto diz que ele se preparou, né? Lá não vai estar escrito, o entrevistador se preparou para fazer a entrevista. Não, você vai me dizer o que é que você acha, o que é que demonstra preparo desse entrevistador, né? Ali nas perguntas, né? Isso é mais ou menos pessoal, professor? Não, é mais de interpretação do texto mesmo, tá? Mas como pode ser de interpretação de texto se em nenhum momento do texto isso é citado? Justamente, é daí que você vai interpretar. Você vai ler o texto e vai dizer, parece que ele não se preparou, porque ele está, olha, fazendo isso e isso aqui. Ou então você vai dizer, ele se preparou, porque ele está fazendo isso e isso aqui. E isso demonstra preparo nas perguntas dele. Professor, finge que é nós que é o entrevistador, que é a pessoa que for fazer o dever na hora, né? Aí nós é o entrevistador e finge que nós não se preparamos, ou então se preparamos. Tipo isso. Quarta questão, vamos lá. Observe a linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Que variedade linguística foi empregada a eles, né? Você vai me dizer necessariamente se a variedade é dentro do padrão ou fora do padrão, né? Se é formal ou informal. Resumindo. Quinta questão, para a gente encerrar, já estamos no último minuto. De acordo com Pedro Bandeira, qual deve ser a posição do escritor diante do leitor? Isso aqui está nas últimas perguntas, tá? Nas duas últimas respostas, aliás. Bom, essa é a nossa atividade. A gente se vê amanhã de novo, né? Para corrigir essa atividade e passarmos para outra. E até amanhã, pessoal. Tchau, pessoal. Até, mano.